Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês a saga do Batman, volume 8, trazendo a história Morte em Família, né? 2, parte 2 de 2, a conclusão da fatídica história onde o Robin morre. Publicação da editora Panini, né, de novembro de 2021, 168 páginas, ao preço de capa de R$ 34,90. Né? Aqui a gente está vendo, como eu disse, a fatídica morte, né, do Robin, né, e sua mãe também. Eu acho que é mais triste nessa história, né, é a mãe do Robin, porque a mãe do Robin é uma loira safada que traiu o Robin, né, entregou o Robin para um coringa que nem saber, né, e estava fazendo desvio de remédio e alimento de posto de esfomeado na Etiópia. Vê que filha da puta, né? Mas aí aí mesmo assim, o Coringa traiu essa Sheila Haywood, né, esse imbecil. E mesmo assim, porque é a mãe dele, né, o Robin tentou salvá-la, né? Tentou salvá-la, né? Tentou libertar ela da bomba e ainda se jogou em cima da bomba. Vê que, caralho, Jason Todd se redimiu aí, viu? Jason Todd se redimiu. A gente tem aqui essa cena clássica aqui dos quadrinhos, né? Você não tem como contestar, né? E logo em seguida o Coringa, ele vira ninguém, nada mais nada, ele encontra com o Khomeini, né? O antigo líder, né, político e religioso do Irã, e se torna nada mais nada menos que embaixador do Irã na ONU, certo? Eu me pergunto, né, depois de ler o gibi, como é que ia ficar as relações. Porque assim, manda um super-homem dizer pro Batman: Batman, não encoste no Coringa, ele tem imunidade diplomática, né? E como é que. Assim, para não evitar um incidente internacional, lógico, né? Aqui uma imagem, aqui o super-homem, né? E o Batman. E o Batman revelando quem é o embaixador do Irã na ONU. E aqui uma página retirada da edição de 2006 de Batman Manual, mostrando o que aconteceria se o Jason Todd tivesse sobrevivido à explosão, certo? E aí é que tá, o Batman, ele é castrado para não atacar o Coringa, porque vai fazer um incidente internacional. Agora eu me pergunto, depois que o Coringa jogou Garra do Riso na ONU, certo? Como é que e estourou uma bomba lá? Como é que ficou as relações internacionais dos outros países com o Irã? Não importa. Sabe por que não importa? Porque esse gibi é do caralho, né? Eu discordo veementemente do quadrinho na Sarjeta, que diz que essa história é ruim. Essa história não é ruim, muito pelo contrário. Essa história é muito boa, né? Mesmo tendo essas incoerências, o Jim Starlin, né, que escreve, ele constrói um gibi muito dramático, uma situação hipotética que só é permitida nos quadrinhos e que isso é o que é o mais legal, né? Aqui tá o Coringa discursando na ONU antes de fazer seu atentado terrorista, né? Políticas internacionais à parte, né? Os Estados Unidos, lógico, que vão acusar o Irã de terrorismo, certo? Mesmo que o Irã seja um país também que não é bom, não tem esse lado de bom e mal em relações internacionais, certo, minha gente? Então, o que é que acontece? Logo depois, o Super-Homem vai e impede. Então, essa sequência é fantástica. E você vai lendo o Batman com um ódio no coração, que você realmente acha que eles vão chegar aos finalmente, né? Esse aqui seria o que seria um showdown, um Ultimate Showdown entre Batman e Coringa. Muito bom, muito excelente, né? História fantástica, emocionante. Eu adoro ler Morte em Família. Discordo do quadrinho da Sarjeta que diz que é uma história ruim. Em seguida, a gente tem uma outra história curta do Jim Starlin, né? Dessa vez, ainda mantendo o tom sombrio. Um atirador que perdeu seu emprego começa a atirar em gente na rua e o Batman vai impedir. E aí ele começa a se lembrar de uma história que o Thomas, né, tinha agredido o Bruce quando criança, e ele tinha desejado a morte do Thomas, ou seja, toda aquela culpa, todo aquele ressentimento, todo aquele ódio pela morte do Robin ainda estão presentes. É uma história bem melancólica. Tem uma sequência aqui que ela emula o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, do Batman, né, se lembrando da morte dos pais, que é muito boa, né? O Jim Aparo, ele desenha essas histórias e para mim ele é um dos grandes desenhistas do Batman. Essa página aqui mostrando um Batman olhando para o parapeito depois do que aconteceu no final da história, como se fosse uma criança, né?
Você não sabe exatamente o que é que o Batman tá sentindo. Você tá sentindo culpa, remorso, frustração, enfim, muito massa isso aqui. Depois a gente vai ter uma história de James Owsley, né, intitulado O Muro, ainda com arte de Jim Aparo, que é um conto mais moralista do Batman, né? No final, o Batman se pergunta pro mestre: ah, você ensinou essa técnica que matou pessoas, né? É o moralismo de James Owsley aí no gibi, mas ainda assim um gibi de ação bem legal e contando com a arte maravilhosa do Jim Aparo. Essa parte aqui dele enfrentando os ninjas, esse negócio aqui ficou foda. Jim Aparo pra mim é um dos top 5 desenhistas do Batman de todos os tempos. E pra finalizar, a gente vai ter uma sequência de histórias do John Wagner e o Alan Grant, né, escrevendo, com a arte impressionante do Norm Breyfogle. A primeira, o Batman enfrenta um aborígene que está atrás de um artefato roubado por um ricaço de Gotham, certo? E aí o cara mata, né, algumas pessoas nisso, e o Batman, mais uma história questionando os valores do Batman de Alan Grant. A gente já teve aquela da edição anterior do Batman em Londres, né? E essa aqui mais uma vez questiona, justamente impondo, né, o que a sociedade moderna fez com os aborígenes, né? Matou, estuprou, roubou. Aí o cara vem e Batman e vem com o moralismo dele ocidental, né, branco capitalista, dizer: ah, você assassinou, você deve ser preso. Aí o cara pergunta: eu assassinei onde você esteve nos últimos 200 anos, da ocasião dos 200 anos da Austrália, né, colonizada, ocupada. E em seguida temos uma história em duas partes, com a estreia do Cornelius Stirk. Cornelius Stirk é um vilão, é um assassino em série, né, que sequestra suas vítimas, deixa elas atemorizadas o máximo possível por causa do seu poder de se transformar no que a pessoa quer mais ver, ou então do seu maior medo, e aí ele utiliza isso, deixa a pessoa com medo, arranca o coração dessa pessoa e comete canibalismo. Pra mim, é um dos vilões mais odiosos do Batman de todos os tempos. Isso aqui é a fuça linda dessa figura. Um dos vilões mais cretinos, né? O Batman enfrenta ele, até pega ele com facilidade, mas a graça é ver ele fazendo atrocidades com gente inocente, e nessa história o Batman até à mercê do próprio vilão. Junto com o Senhor Zizaz, né, que também é um inimigo, um vilão do caos, né, ele vai nessa caoticidade. Eu acho que é um dos vilões mais odiosos do Batman. O Coringa tá lá também nesse meio, certo? E a arte do Norm Breyfogle cada vez mais estilosa, cada vez mais solta, cada vez mais desenvolta. Muito bom acompanhar isso. Enfim, gibizão do Batman, né? A saga do Batman é uma publicação muito legal, muito boa, vale muito a pena acompanhar, certo? Mas vocês pensam que acabou aqui? Muito pelo contrário, a gente ainda vai ver, ó, a morte em família nisso aqui, né? O melhor de Batman número 1, que é onde foi o primeiro eu li essa história, junto com outro clássico, Batman ano 2, e na publicação da própria Panini, Batman Morte em Família, que reúne tanto a morte em família quanto Um Lugar Solitário para Morrer. Em breve veremos no canal. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações!